Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Quando os teus pais se portam mal. Eu pensei que pelo menos podia chamar a atenção de alguém, não é? Mais um, sempre a esforçar-se. É mais comum nós pensarmos em pais ocupados da tarefa dos seus filhos se portarem bem, certo? E nesta igreja é fácil falar nisto porque com tantas famílias, sobretudo jovens, com com filhos mais pequenos, nós sabemos a própria dinâmica de estar na igreja, pelo facto de juntarmos todas as idades aqui, pelo facto das crianças ficarem connosco, os bebés ficarem connosco durante o culto. Eu sei, meus irmãos, os meus já são um pouco mais velhos, portanto eu e a Ruth já não temos essa preocupação, mas nós sabemos a preocupação que é nós queremos que os nossos filhos se portem bem. Portanto, uma palavra de solidariedade e um verso bíblico que gosto sempre de recomendar nesta hora, um verso bíblico que ficou mais conhecido durante a pandemia: vai tudo ficar bem, queridos irmãos, vai tudo ficar bem. Agora, a coisa interessante é que se na maior parte das vezes são os pais que se preocupam para que os filhos se portem bem, na Bíblia também há aqueles casos em que os filhos se queixam dos pais que se portaram mal. E hoje nós estamos num desses textos, em que encontramos o caso que geralmente não é o da maioria. Não são pais preocupados com que os filhos se portem bem, mas são filhos que reconhecem que os pais se portam mal. E a Bíblia, nesta carta aos Hebreus, onde vamos voltar já de seguida, oferece uma solução para quando foram os pais que se portaram mal. A Bíblia oferece uma solução para quando os pais se portaram mal. E claro que ao iniciar esta mensagem, isto sendo dito com um tom mais leve, por enquanto não custa ouvir. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, passamos por dificuldades hoje por causa de coisas que os nossos pais não fizeram bem. Portanto, eu também gostava de, ao pregar esta palavra, esta mensagem te animasse, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, passamos por dificuldades por coisas que os nossos pais não fizeram bem. É verdade ou não? Amém? Ninguém o deseja, mas todos nós passamos por dificuldades por coisas que os nossos pais não fizeram bem. E isto significa que a solução que a Escritura nos vai dar nesta manhã passa por deixarmos que seja Jesus a abrir os nossos ouvidos e a guiar a nossa boca. Eu sei que no imediato pode não parecer que a solução esteja completamente relacionada com o problema, mas já vais ver como é que isto acontece na Escritura. Quando nós passamos por dificuldades que estão relacionadas com as coisas que os nossos pais fizeram errado, a solução é Jesus, que guia a maneira como nós ouvimos e como nós falamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã bonita. Obrigado pelo verão. Esta é uma época de descanso para muitos, de trabalho para outros, mas queremos gozar das estações e reconhecemos que o verão faz coisas especiais connosco, Senhor. Nós agradecemos por isso. Agradecemos pela saúde que nos dás para estarmos reunidos agora aqui na Lapa, em nome do Teu Filho Jesus. Nós agradecemos porque não somos os únicos.
Somos uma ínfima parte de uma grande multidão que ao longo do dia de hoje se está a reunir, noutros lugares em Lisboa, noutros lugares em Portugal, na Península Ibérica, na Europa, no mundo todo. Há pessoas que se reúnem em nome de Jesus e nós queremos pedir-te, Senhor, que haja também, quando nos reunimos daqui na Lapa, um sentido da universalidade da nossa fé, que está em todo o lado. Ó Senhor, nós pedimos-te que esta mensagem que estamos agora a começar a ouvir, ela faça o mesmo do que os outros textos na Bíblia já começaram a fazer connosco esta manhã, que ela encha o nosso coração, ela encha também o nosso pensamento, que ela nos alimente, que nós saiamos daqui alimentados pela Tua Palavra. Senhor, alguns de nós poderemos ter até uma certa leveza na hora em que pensamos nos erros dos nossos pais, mas outros podem ter um certo peso. E vamos falar de coisas que podem ser sérias e significativas para muitos de nós. Precisamos que sejas tu a tratar disto, porque eu não tenho nem sabedoria, nem inteligência para resolver este assunto, mas ajuda-me a pregar a tua palavra com fidelidade e com coragem, para que o final seja melhor ainda do que o início. Oramos isto em nome do nosso Senhor Jesus, que amamos. Amém. Vou convidar-te a tu poderes voltar aí à Carta aos Hebreus e folhear um pouco. Graças a Deus, nos últimos 2 anos, pessoas novas têm chegado à nossa igreja. Portanto, há pessoas a quem eu vou fazer a seguinte pergunta, que podem não ter uma resposta para dar, mas graças a Deus temos pessoas que já estão aqui há mais de 2 anos. Há 2 anos, em setembro de 2022, nós começámos a estudar precisamente esta Carta aos Hebreus. Ainda não fez 2 anos, está quase a fazer. E durante uns meses lá estivemos na Carta aos Hebreus. Hoje voltamos à Carta aos Hebreus. Porquê? Porque em setembro de 2023, do ano passado, nós começámos uma série de mensagens, à qual chamámos Saber Ouvir, e o plano para a viagem era fazermos o percurso por todas as Escrituras. Estamos a terminar, não se esqueçam. Agora vamos entrar no último mês, que é o mês de agosto, para terminarmos esta travessia que fizemos em toda a Bíblia. Para alguns de vós foi uma oportunidade para pela primeira vez ler a Bíblia toda. Ainda tens um mês. Mas quero convidar-te, se tu nunca leste a Bíblia toda, aproveita ainda para poderes dizer que aquele ano de 2023 e 2024 foi inesquecível na tua vida, porque foi a primeira vez que leste a Bíblia toda, se ainda não o fizeste, claro. Então, isto significa que hoje, ao aterrarmos aqui na Carta aos Hebreus, nós em cada livro que estamos a parar, cada um da Bíblia nós tratamos, nós estamos sempre a procurar esta ênfase que é saber ouvir. Porque acreditamos sinceramente que o povo que é guiado pela palavra de Deus é um povo que é constantemente, incessantemente chamado a saber ouvir. Nós temos de ser pessoas que sabemos ouvir. Era possível irmos a vários pontos do texto bíblico, mas ficámos aqui. Hoje estamos aqui no capítulo 3. E eu vou pedir que tu voltes agora ao capítulo 3, para nos voltarmos a contextualizar, mas ainda antes, aliás, antes de chegares ao capítulo 3, se não te importares, folheia para trás, portanto, nos primeiros capítulos. E até vou pedir ajuda à Igreja para fazermos isto de uma maneira mais participada. Se tu te lembrares de um contexto fundamental acerca da Carta aos Hebreus que estudámos há 1 ano e muito, o que é que tu te lembravas? Qual era o grande desafio que passava na vida dos hebreus para precisarem de receber esta carta? Quem é que arrisca? Temos de ser rápidos, somos muitos. Portanto, alguém iluminado pelo Espírito vai ter de dizer qual era o desafio que atravessavam estes hebreus. Então, o Newton já ajudou. Estes hebreus, daí o nome da carta, portanto, esta carta, acredita-se, estava a ser escrita sobretudo, não só, mas sobretudo, a pessoas que tinham origem judaica, que vinham do judaísmo, e que por como estavam a passar pelas primeiras, vamos dizer assim, pelas primeiras dificuldades, como o Newton bem observou, elas estavam a ser tentadas em voltar para trás. Não é só tu que és tentado a voltar para trás. Desde que há mundo, as pessoas são tentadas a voltar para trás. Porquê? Porque quando as coisas ficam difíceis, voltar para trás é o mais fácil. E estes crentes estavam a ser tentados a voltar para trás. Então, um dos assuntos que é desenvolvido na Carta aos Hebreus, não se sabe ainda hoje, com certeza, quem é que foi o seu autor,
ela é uma carta única, porque é uma carta assim, ela não é uma carta fácil, são 13 capítulos e é teologicamente exigente, é profunda, é assim é um pregador sofisticado que está a escrever, que está a desenhar muita relação precisamente com as coisas do Velho Testamento. Mas para abreviar rapidamente, como o Newton já observou, a preocupação do autor da carta aos Hebreus é que aquelas pessoas que vieram do judaísmo e que se tinham tornado cristãs não voltassem para trás ao judaísmo. Então, uma das coisas que ele passa a vida a repetir é que o judaísmo não foi mau, é parte do plano de Deus, mas que melhor ainda do que o judaísmo é o quê? É Jesus. Lembram-se, por isso, do título da série de mensagens da carta aos Hebreus? Quem é que se recorda? O título da série de mensagens estava relacionado com isto. Lembram-se? Melhor é impossível. Melhor é impossível. Porque melhor do que Jesus é impossível. Dá para ver, ainda no início do capítulo 3, como é que isto acontece. E agora vou dar-te aí uns segundos para tu leres os primeiros 6 versos. Nós lemos do 7 ao 11, mas eu gostava que tu lesses os primeiros 6 versos, rapidamente, para te contextualizares com o que está a acontecer. O que tu tens nestes primeiros 6 versos do capítulo 3 é, uma vez mais, a repetição dessa ênfase que vai acontecer ao longo de toda a carta aos Hebreus, que é Moisés foi bom. Nesta parte é Moisés, noutras partes vai-se falar nos anjos, vai-se falar em heróis da fé, mas, por exemplo, nesta parte está a falar-se de Moisés. E assim, sucintamente, o argumento é Moisés foi bom, mas Jesus é ainda melhor. De facto, nestes primeiros 6 versos do capítulo 3, Moisés foi incrível. Mas quem arquitetou a fidelidade de Moisés foi Jesus. E não sei se te lembras, quando nós estudámos a carta aos Hebreus, estudámos-la toda na íntegra. Aliás, o primeiro sermão foi só para lê-la do início ao fim, não sei se recordam, e foram cerca de 40 minutos ler a carta toda do início ao fim. Depois nós fomos a todos os versos. Toda a carta foi lida durante esse estudo. E talvez tu até te lembres, porque o sermão que passou pelo texto onde nós estamos hoje chamava-se Liberdade de Expressão à Moda da Bíblia. Eu voltei a ouvi-lo esta semana, quando me preparava para esta mensagem. Eu não vou pregar a mesma mensagem, mas voltei a ouvir aquele sermão. E uma das coisas que na altura eu sublinhei e que quero hoje voltar a sublinhar é que, de facto, há aqui uma figura de arquitetura a acontecer. Nós temos arquitetos entre nós. Vocês sabem, os arquitetos são sempre especiais, são pessoas com muita cultura e que percebem, saem para a rua e percebem coisas que nós não percebemos. E é por isso que também dependemos tanto deles, não é? Sobretudo quando, por exemplo, ainda agora, nós estamos agora numa obra lá em cima e graças a Deus que enviou a Wanda para nós e ela está a ajudar-nos, porque eu e o Filipe vamos lá e tal, ficamos lá no meio do pó, mas a nossa voz da autoridade morre. Eu chego lá e digo, eu sou o pastor, e eles olham para mim, quem está nas obras, eles olham para mim e dizem, sim, está bem. Mas chega a Wanda, a arquiteta, com voz da autoridade, né? E eles baixam a cabeça e, portanto, isso tudo. E a arquitetura aqui é importante porquê? Porque a figura que está a ser usada é, de facto, a ideia de ser uma casa. E, neste caso, a casa de Moisés foi ótima. Mas Jesus é que foi o arquiteto dessa casa. Em grande parte, estou a resumir, é isso que tu encontras nestes primeiros 6 versos. A casa de Moisés foi ótima. Olha aí, verso 5. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que sejam anunciadas. Mas Cristo... E voltamos àquela ênfase constante que a carta aos Hebreus faz. Isto foi espetacular, mas Cristo. Então, mas Cristo, verso 6, como filho é fiel sobre a casa de Deus. Casa, e repara, esta ideia é muito forte, nós hoje não vamos concentrar-nos muito nisso, mas casa que somos nós. Se conservarmos firmes até ao fim a nossa confiança e a glória da esperança. Estou a ler na tradução Almeida século XXI. Portanto, o que aqui está em causa é usar uma analogia da casa para dizer a casa de Moisés foi ótima, mas nós integramos a casa que foi arquitetada por Jesus. Jesus é o arquiteto. Encontras essa frase aí. A casa de Moisés foi ótima, mas Jesus é o arquiteto. E é um arquiteto tal que, sendo a cabeça do corpo, nós somos colocados na casa dele. Repara, geralmente a analogia que nós usamos mais acerca da igreja é precisamente sermos o corpo de Cristo. Mas também não é errado dizermos que somos a casa de Cristo.
Porque é essa ideia de nós, pensa bem nisto, a ideia de nós sermos templo, que é uma ideia que o apóstolo Paulo também explora nas suas cartas. Nós somos templo, somos habitação de Deus. Isto é uma coisa muito séria. Porque, como vocês sabem, a ideia do templo era fundamental na fé dos judeus. E o que os cristãos estavam a aprender nesta hora é, olha, a ideia de templo é muito importante, mas o verdadeiro templo não é a casa, as instalações físicas, somos nós somos chamados a ser casa de Deus. Tu és chamado a ser templo do Espírito Santo. Mas vamos agora aos versos que mais nos interessam. Versos 7, aliás, nós lemos do 7 ao 11, mas eu gostaria que tu tirasses alguns segundos para leres até ao final. Portanto, nós lemos até ao 11, mas rapidamente lê do 12 até ao 19. Vou-te dar tempo para isso. Aliás, eu vou ler, tenho aqui o texto à frente, vou ler em voz alta. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se mantivermos a nossa confiança inicial firmes até ao fim. Enquanto se diz... Hoje, se ouvires a sua voz, não endurçais o vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da infidelidade. Então, já lemos isto até ao fim. Já vamos voltar a alguns dos aspectos destes versos, mas uma das coisas que eu quero chamar à tua atenção é que quando tu lês esse texto, tu de facto notas que há um tom de preocupação. Porque é aqui um mau exemplo que aparece. Tu estás a ler um mau exemplo. E este mau exemplo que vinha dos pais daqueles judeus, pais no sentido dos, como é que se diz? Dos não é, antecedentes, dos antecessores, a outra palavra, dos antepassados. Portanto, os pais, é no sentido dos antepassados, os vossos antepassados não estiveram bem, pessoal. Está o autor da Carta aos Hebreus a dizer, vocês não sigam o exemplo dos vossos pais. Percebem? É daqui que veio o título da mensagem, quando os nossos pais se portam mal. Quando os teus pais se portam mal. Pais, neste sentido, nem era o pai mesmo, mas era o sentido dos antepassados. E eles tinham-se portado mal. E quando tu estás a ler o texto, tu notas que há assim uma espécie de preocupação que aqui está a acontecer. E há uma solução que é dada. A solução para não cair na desobediência, e é por isso que nós escolhemos este verso, em particular para pregar aqui na Carta aos Hebreus o título de Saber Ouvir, a solução é no verso 7 o quê? Qual é a solução? Qual é a solução no verso 7? Nós temos de fazer o que em relação ao Espírito Santo? Temos de ouvir. Percebem? Uma vez mais, nós temos de saber ouvir. Ouvir o Espírito Santo é aquilo que nos vai livrar de cometer o erro trágico que os pais daquele pessoal cometeu. Logo, uma vez mais, é preciso saber ouvir, e saber ouvir Deus é o que permite de pais maus saírem filhos bons. Quero que tu reflitas sobre essa frase, ela vai ser projetada agora aqui. Saber ouvir Deus é o que permite de pais maus saírem filhos bons. E eu espero que isto te anime. Idealmente, ninguém gosta de pensar que os seus pais foram maus. Mas, às vezes, os nossos pais não foram bons. Pelo menos em alguns aspectos eles não foram bons. E uma das coisas que eu quero te encorajar hoje, de Bíblia aberta, aqui na igreja, é que, se tu ouvires a palavra de Deus, por muito maus que os teus pais tenham sido, tu podes ser corrigido e, nesse sentido, tornar-te bom. Tu vês isto a acontecer, por exemplo, no Velho Testamento, sobretudo naquela parte da divisão do reino, quando fica o Reino do Norte e o Reino do Sul. De um modo geral, a contagem de reis bons é maioritária ou minoritária. E agora estou a pensar, quer no Sul, quer no Norte. É verdade que o Norte é pior, mas quem é que ganha na contagem de reis bons quem é que ganha? Ganham os reis bons ou ganham os reis maus? Mesmo misturando os dois reinos. Quem é que ganha, geralmente? Ganham os maus. A nível de quantidade, eu quero dizer isto até para tu leres a Bíblia com coragem. Não estejas à espera de que a Bíblia te diga que a maioria é boa. Não é. De um modo geral, desde o Gênesis ao Apocalipse, há uma crítica à maioria.
Os bons exemplos geralmente são minoritários, mas também é importante tu perceberes isto. A minoria multiplica a bondade. Ainda esta semana estava de volta do Evangelho de Marcos com o nosso irmão João Silva e estávamos precisamente a refletir sobre isso, quando estávamos a ler a parábola do semeador, dos terrenos. Nós muitas vezes ficamos impressionados com o fator minoria. Mas na Bíblia a minoria produz multiplicação, produz fartura. Portanto, nunca fiques, coitados nós, coitadinhos, somos a minoria. Não fiques aí, porque a minoria produz muito na Bíblia. Porquê que é importante notar estas coisas? Porque quando, por exemplo, tu vais às histórias dos reis, mesmo quando os reis eram desinspiradores, muitas vezes acontecia de um rei muito mau nascer um filho que era extraordinariamente bom. E porquê é que geralmente esse filho era bom quando tinha um pai mau? É o mesmo padrão que tu encontras aqui. O que é que geralmente acontecia que tornava o filho bom quando o pai era mau? O que é que acontecia? Ele ouvia a palavra de Deus. Qual é um dos que tu pensas? Provavelmente um dos reis mais célebres por causa disso. O pai dele não era grande coisa, mas ele foi bom. Quem é que era? Josias. Josias, ele ouve. A palavra de Deus é descoberta e ele torna-se um rei de reformas espirituais. Porquê é que é importante dizer-te isto? Porque tu podes carregar mobília que não é positiva em relação aos teus pais. Mas isso não significa que tu tens de ser mais um elo na cadeia das coisas negativas. Portanto, pensa nisto. Saber ouvir Deus é o que permite de pais maus saírem filhos bons. É por isso que nós continuamos a ser evangélicos, porque nós acreditamos na centralidade da palavra, porque a palavra Jesus fez-se carne e quando isso assim é reconhecido, nós vivemos a valorizar a palavra que as Escrituras são. E, portanto, nós acreditamos no poder miraculoso de um filho que pode nascer com pais péssimos, que se ele ouvir a palavra de Deus, não tem de continuar a tragédia, não tem de continuar a desgraça. Agora, eu quero chamar a tua atenção para como é que este processo geralmente funciona. Vamos começar com a parte negativa. Repara, vamos falar de coração. Tu encontras aí alguns adjetivos, verso 12, por exemplo, fala-se, como é que tu tens a tua tradução no verso 12 acerca do coração? Por exemplo, eu tenho aqui, nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. Há outras traduções aí? Como? Mau e descrente. Ok, uma descrição do pior que pode acontecer com o nosso coração. Mas, curiosamente, no verso 15, diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que, curiosamente, repete aquilo que no verso 8 já tinha sido dito. Não endureçais o vosso coração. Então, pensa nisto. Um coração incrédulo e um coração duro é o que evita a pessoa que sabe ouvir a palavra de Deus. A pessoa que sabe ouvir a palavra de Deus evita o endurecimento do seu coração. A pessoa que sabe ouvir a palavra de Deus evita que o seu coração se torne incrédulo, infiel. Então pensa nisto. Que agora vou-te falar de dois sentidos importantes para nós. A dureza do coração faz-se da surdez dos ouvidos. A dureza do coração faz da surdez dos ouvidos. E depois a coisa começa a ser um ciclo vicioso. Porque à medida que o teu coração fica duro por não ouvires, por ficares com o coração duro, ouves menos. Por não ouvires, o teu coração endurece. Pelo facto do teu coração estar duro, tu ouves menos. É isso que está a acontecer aqui. Todo este processo de ouvir sem prestar atenção, de ouvir sem obedecer, endurece o nosso coração. E é o que a rebeldia significa. Rebeldia é, na Bíblia, este endurecimento do nosso coração. E por isso é que o autor da Carta aos Hebreus trouxe este exemplo perfeito. Olha, vou dar-vos um exemplo perfeito de como isto aconteceu. Os vossos pais, vejam bem, os vossos antepassados, vejam bem, depois de terem sido libertados do Egito, miraculosamente, Moisés a guiá-los, 40 anos no deserto, e agora estou a parafrasear, a Bíblia não diz assim, os 40 anos no deserto a moerem-me o juízo. Infiéis,
gente má, eu a dar-lhes provas, eles sempre a teimar, sempre a cair. Por isso, quem é que entrou? Não entrou ninguém. Acabou-se, não entrou ninguém. É assim um exemplo radical, mas é um exemplo concreto daquilo que acontece quando tu não sabes ouvir a palavra. O teu coração fica duro. Pelo facto do teu coração ficar duro, os teus ouvidos ficam sem funcionar. Felizmente, e agora quero chamar a parte positiva, há um tratamento indicado neste texto contra o endurecimento do coração. Há um tratamento indicado para o endurecimento do coração que passa pela admoestação. Verso 13. Talvez alguns de vós ainda se lembrem dessa mensagem. Eu não coloco muita fé nisso, mas algumas das coisas que vou dizer agora foram ditas há um ano e muito. Mas eu sei como é que nós somos, não é? Esquecemos rapidamente. Então, há um tratamento, essa frase é encontrada aí, há um tratamento indicado para o endurecimento do coração. E eu agora gostava de falar no tratamento. Portanto, falei-te na doença, mas hoje, como bom delegado de propaganda médica, trago aqui o tratamento. Eu trago hoje a medicação que tu precisas. E a medicação que tu precisas para o teu coração não se endurecer, a medicação que tu precisas para os teus ouvidos ouvirem a palavra de Deus é admoestação. E como fiz há quase 2 anos, vou voltar a repetir a definição da admoestação no dicionário. Dicionário não é dicionário bíblico, dicionário normal. O que é admoestação? Crítica ou advertência dirigida a alguém pela incorreção de uma ação, afirmação ou omissão. A admoestação também pode ser descompostura, repreensão, reprimenda. Mas a admoestação também pode ser advertência benévola, conselho. Eu suspeito que, na maior parte das vezes, quando nós pensamos em admoestação, nós pensamos mais na questão negativa do que na positiva. Pelo menos essa é a minha tendência. Se alguém me disser, trago uma palavra de admoestação para ti, o meu receio, talvez o problema seja meu, por eu ser inseguro, mas eu vou ouvir. Não é? Vou ouvir. Não é eu só vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir vou ser corrigido. Não é? Nós, por exemplo, lá em casa não usamos a palavra muito admoestação, mas parte do princípio que se usássemos e eu me voltasse para um dos meus filhos e dissesse trago uma palavra de admoestação para ti, eles provavelmente pensariam a mesma coisa. Ou até entre marido e mulher, não é? Eu não sei, eu e o Rui também não usamos muita palavra admoestação, mas imagina marido e mulher, trago uma palavra de admoestação para ti. Talvez tu ficasses assustado e por aí fora, porque de um modo geral a palavra admoestação tem ficado longe do nosso uso. E eu quero usá-la intencionalmente porque é a palavra bíblica que está aqui. Nós não precisamos de inventar palavras novas quando a Bíblia nos dá boas palavras. Não estou a dizer com isto, tu agora vais ter de usar muitas vezes a palavra admoestação, mas estou a dizer que ela tem um significado na Escritura que tu precisas de compreender. O que o texto nos diz é que a admoestação deve acontecer quando? Quando é que a admoestação deve acontecer? Verso 13 e verso 15. Quando é que a admoestação deve acontecer? Já há quase 2 anos vos falei nisto, tem graça. Eu gosto muito da maneira como aqui está. Quando é que a admoestação deve acontecer? Todos os dias que tu podes chamar hoje. Hoje é hoje, certo? Tu podes chamar hoje a hoje? Eu sei. Sigam, colaborem. Podes chamar hoje a hoje? Vais poder chamar hoje a amanhã? Quando amanhã chegar, tu vais poder chamar hoje a amanhã? Na sexta-feira, mais no fim da semana, vais poder chamar hoje a sexta-feira? Portanto, já perceberam a lógica? Todos os dias em que se pode dizer hoje são dias em que tu podes tomar a medicação da admoestação. O que o autor da carta aos Hebreus está a dizer, a admoestação esta medicação, deixa-me usar esta analogia, é para ser tomada todo o dia. Todos os dias tu deves tomar a admoestação. Por isso, compreendo o plano bíblico para que tu não tenhas um coração duro. Compreendo o plano bíblico para que tu tenhas ouvidos que ouvem. Não tenhas a admoestação como o que se faz quando as coisas correm mal. A admoestação é o que se faz para que as coisas não corram mal. Encontras essa frase aí. E esta foi uma parte de copy-paste do sermão de há 2 anos. Okay? Foi mesmo só copy-paste esta parte. Já há quase 2 anos partilhei isto convosco. Não tenhas a admoestação como uma coisa que se faz quando as coisas correm mal. A admoestação pode servir para isso, eu não estou a dizer que não serve para isso, mas a admoestação é aquilo que aconteça para que muitas outras coisas não venham a acontecer de pior.
Nós temos Jesus através da admoestação. O tratamento que nos impede de ganharmos pedra no coração. Nós geralmente pensamos mais pedra nos rins, não é? Alguns de nós já tivemos alguns sustos com pedras nos rins e depois há determinados cuidados que temos que começar a seguir para que não se formem pedras nos rins. Mas deixa-me dizer-te, espiritualmente a pedra no coração é um problema muito mais grave e que calha a qualquer um. Tu podes nunca vir a ter problemas de pedras nos rins, mas deixa-me dizer, tu vais de certeza ter problemas de pedras no coração. E como é que tu evitas isto? Praticando a admoestação. Tu precisas de falar com coragem de Jesus aos outros, precisas de admoestar os outros, e tu tens de ter coragem quando são os outros a admoestarem-te a ti. Compreendes esta ideia? Como é que funciona a admoestação na prática? Já vou dar outro exemplo. Mas tu precisas de ter coragem para admoestar o outro. E nós sabemos, às vezes é difícil admoestar-nos uns aos outros porque sentimos que podemos ser mal recebidos. A pessoa pode ficar, pode sentir-se susceptível se nós formos dizer alguma coisa que possa imprimir algum tipo de correção, alguma recomendação. Às vezes alguém que nos vem dar uma admoestação, muitas vezes há uma defesa em nós que a primeira coisa que temos vontade de dizer à pessoa é: mas alguém te pediu um conselho, não te pedi nenhum conselho. É o início do processo de pedra existir no coração. Portanto, é difícil. Portanto, a pessoa que vai admoestar precisa de coragem. Deixa-me dizer-te isto enquanto pastor. Às vezes nós podemos estar em circunstâncias que ficamos tão... que queremos corrigir o outro. E agora estou a falar com o pastor. Queremos corrigir e vamos e corrigimos. Mas deixa-me dizer, isso não é a maior parte das vezes. Para mim e para o Filipe, a maior parte das vezes, quando nós precisamos de admoestar alguém, é desconfortável para nós. Permite-me confessar-te isto. Eu gostava de ser um pastor mais sem coração. Não estou a dizer que tenho um grande coração, até porque ele ganha muita pedra, mas tu percebes o que eu quero dizer. Eu às vezes gostava de dizer às pessoas aquilo que as pessoas merecem ouvir. Mas, no geral, sou cobarde. Custa-me dizer coisas difíceis às pessoas. Também essa é uma das vantagens de termos uma equipa, porque somos diferentes. Agora, não temos o Mark, que nos ajudava muito nisso, é verdade, não é? Filipe, o Mark ajudava-nos muito a simplificar. Às vezes ficamos assim a lutar para dizer coisas, porque custa. Custa. Admoestar custa. Mas também deixa-me dizer, não é só preciso coragem para quando tu vais admoestar o outro e precisas dizer uma coisa que ele até pode ficar meio sensível. É preciso coragem para receber a admoestação. É preciso coragem. A pessoa que ouve a admoestação. Tantas vezes tu vais ser tentado por rejeitares, por dares um argumento. Eu sou assim também. Não é? Então nós vamos ter uma resistência. Mas repara, tu precisas de falar com coragem de Jesus e tu precisas de coragem quando, por seres a casa de Jesus, não te esqueças daquela imagem arquitetónica que nós vimos logo no início do capítulo. Tu precisas de coragem quando, para seres a casa de Jesus, te falam a ti, te admoestam a ti. Portanto, para nós sermos casa de Jesus, para nós sermos a habitação de Jesus, nós precisamos ser cuidadosos de admoestar os outros e para nós sermos casa de Jesus, nós precisamos ser cuidadosos para ouvirmos os conselhos, a admoestação que os outros nos dão. Nós precisamos de coragem nos dois sentidos. Para aconselhar, admoestar o outro, mas para receber a admoestação e o conselho do outro. É por isso que, sobretudo, nos últimos anos, na nossa igreja tem havido uma ênfase tão grande em procurarmos estas circunstâncias. E as mulheres da igreja têm sido, de facto, exemplares e guiado alguns dos caminhos no que diz respeito a isto, quando nos últimos anos têm dedicado a falar, por exemplo, na questão dos relacionamentos intencionais. E permite dar-te um exemplo. Porque queria dar-te um exemplo antes de terminar a mensagem. Porque nós ouvimos estas coisas e, como princípio, elas parecem... Se eu não tiver sido muito incompetente, tu podes simpatizar com a ideia. Mas como é que isto funciona na prática? Tiago, como é que isto funciona na prática? Até onde é que eu vou? Até onde é que eu não vou? E deixa-me dar-te um exemplo desta semana, porque esta semana aconteceu assim, podia ter sido diferente. Mas eu quero tentar dar um exemplo, não para tu dizeres eu tenho de fazer igual ao Tiago, mas para te dizer como é que eu próprio luto para obedecer este espírito de admoestação no contexto da nossa igreja. Esta semana aconteceu assim, estive a contar as pessoas que tirei do meu tempo para estar. Okay? Pessoas que durante a semana tirei do meu tempo e investi, no sentido em que investi, marquei na agenda.
E esta semana, às vezes há mais pessoas, às vezes há menos, mas foram mais de 20 pessoas que durante esta semana eu tirei do meu tempo para estar, para conversar. Não estou a contar com as pessoas de há uma semana, no domingo passado, com quem falei. Não estou a contar com as pessoas que na quinta-feira com quem falei. Portanto, eu não estou a contar com as pessoas que me ouviram, porque senão esse número, obviamente, seria maior, porque aqui a nossa congregação é um número assinalável. Também não estou a contar com as conversas casuais. Okay? Não estou a contar com conversas casuais que aconteceram e aconteceram boas conversas casuais ao longo desta semana. Estou a contar as pessoas que na agenda eu tirei um tempo e disse, eu vou estar com esta pessoa. Neste caso, de facto, foram mais de 20. O ponto quando eu partilho isto é que tu precisas de planear, de ser intencional na maneira como admoestas e és admoestado. Nestas mais de 20 pessoas, isto não significa que todas as conversas foram, vamos dizer, um consultório espiritual. Não, alguns destes encontros foram apenas encontros. Alguns destes encontros foram com um café, com um bolo, à mesa. Outros foram sem mesa. Mas foi tempo que intencionalmente investi para poder estar rosto a rosto com as pessoas. E eu quero encorajar-te a fazer o mesmo. E quero dar-te uma palavra ainda de precaução quando fizeres isto. A admoestação não é necessariamente uma matéria de consultório pastoral, quando alguma coisa corre mal. Vocês sabem, muitas vezes eu posso precisar, eu e o Filipe, de chegar ao pé de vocês e dizer, olha, eu gostava de conversar contigo. E muitas vezes pode significar que esse assunto que nós queremos ter até pode ser sensível e delicado. Às vezes isso acontece. Mas eu não quero que tu olhes para a admoestação apenas como uma chamada que o pastor faz, ou um diácono, ou um irmão na igreja e que tu ficas receoso. Eu quero que tu olhes para a admoestação como, eu sei que isto é um clichê mesmo há anos 90, mas eu quero que tu olhes para a admoestação como um estilo de vida, como um investimento que tu fazes nas pessoas da tua igreja, e não só, mas sobretudo na tua igreja, em que tu retiras tempo para quando estás com essas pessoas, e pode ser à frente de um café e de um bolo, pode ser à frente de uma mesa de refeição, mas tu tens uma preocupação de partida para poderes dar recomendações às pessoas. Não quer dizer sequer que tu traz um assunto em que vais corrigir a pessoa, mas tu queres estar rosto a rosto para que a admoestação pertença àquele dia que se chama hoje. Então, isto não significa apenas preocupações de disciplina que têm de ser tratadas na igreja. Isto torna-se um estilo de vida. Agora, a última palavra de recomendação, porque quando nós fazemos a nossa média acerca do povo, o nosso diácono Manuel Ferreira é sempre a pessoa que nos ajuda a fazer as contagens do povo, de quantos somos, das estatísticas. E nós somos abençoados com uma coisa incrível. Nós temos uma maioria de famílias jovens, portanto, pais com filhos pequenos. E, no geral, e estou a caracterizar assim muito genericamente, os pais com filhos pequenos são pessoas que sofrem muito. Não sofrem muito. Sofrem muito no sentido social, e vocês sabem, as mães que estão ali, pais, não é, a sofrer, a manter o seu filho. E hoje em dia, pelo facto de estarmos enredados socialmente pela internet, os nossos níveis de ansiedade são ainda maiores, mesmo quando nós não nos estamos a relacionar rosto a rosto com as pessoas. Eu não sou sociólogo, mas onde eu quero chegar com esta voltinha toda é dizer, eu sei, sobretudo aqueles que são pais de crianças pequenas, que vocês já vivem muito ansiosos com as preocupações dos vossos filhos. E esta proposta de admoestação não é vocês ganharem mais vida social. E estava para outro sermão, porque um dos problemas é que nós estamos a ter vida social mesmo quando não a temos por causa da internet. E os nossos índices de expectativas e de ansiedade estão lá em cima, porque mesmo quando não estamos rosto a rosto com alguém, num minuto nós vemos 30 rostos, 40 rostos, 30 opiniões, 40 opiniões e, claro, isso deixa-nos exaustos. Agora, o que eu gostava de te dizer, para o teu caso, tu és um jovem casal, pertences a um jovem casal, tens filhos pequenos e sentes que a rotina te deixa avassalado, é que também é o facto de tu dedicares tempo aos outros que vai aliviar o grau de ansiedade que tu sentes fechado com a tua própria família. Eu não tenho uma solução para isto, ok? Mas eu sei que muitos pais estão muito ansiosos com os seus próprios filhos, também porque passam demasiado tempo fechados nesse circuito. E tu precisas de pegar na tua família e ir ao encontro dos outros.
E quando vais ao encontro dos outros com a intenção, eu sei que pode ser caótico, com miúdos pequenos, pode ser caótico, mas tu começas a experimentar esta prática, a admoestação, no dia que tu podes chamar hoje. Eu sei que eu quis fazer esta deriva intencionalmente porque eu conheço as necessidades espirituais da igreja que pastoreio, ok? E eu não quero que tu entendas mal. A recomendação que eu dou é: o pastor Tiago hoje recomendou ainda mais vida social. A minha vida social já está complicada ainda mais. Não é nada disso. Provavelmente tu precisas de começar a curar a tua vida social, em primeiro lugar para ser menos virtual, ser mais rosto a rosto, e para quando tu vais ao encontro dos outros, peças alguma coisa de espiritualmente significativo. Porquê? Porque vais ser ajuda para os outros e os outros vão ser ajuda para ti. Quero terminar por isso dizendo: se tu queres evitar o pior exemplo espiritual dos teus pais, e eu sei que agora nos afastamos um pouco dessa primeira referência dos pais, mas vamos voltar a ela para terminar. Se tu queres evitar o pior exemplo espiritual dos teus pais, pratica a presença de Jesus, sendo casa dele, ouvindo-o em primeiro lugar na Escritura e depois nos conselhos que recebes e ofereces na sua igreja. Eu sei que a frase é longa, quero desdobrá-la no instante para podermos terminar. Se tu queres evitar os piores exemplos espirituais dos teus pais, e todos nós temos exemplos negativos nos nossos pais, por muito bons que eles tenham sido, o segredo, a medicação que tu tens de tomar é a prática da presença de Jesus, que é aquilo que nós já estamos a fazer quando estamos juntos agora. Sabes porque é que a igreja também é tão interessante ir? Sabes porque é que tu precisas ir para a igreja com os teus filhos? Porque ao menos quando os teus filhos estão na igreja, tu não estás sozinho com eles em casa. É por isso que a gente os traz cá. Ao menos ali eu já não estou sozinho com eles. Não é? Enganas-te um pouco a ti próprio. Por isso é que tens de trazer os teus filhos para a igreja sempre. Portanto, e quando nós estamos aqui todos juntos, nós já estamos com todas as dificuldades a praticar a presença de Jesus. Uns vêm à igreja e saem, a sentir mesmo a presença de Jesus. Outros nem tanto, mas é verdade que o domingo é a primeira prática da presença de Jesus. Mas tu precisas continuar a praticá-la. Então, tu precisas praticar a presença de Jesus, sendo casa de Jesus. Nós não somos casa de Jesus apenas quando estamos juntos aqui na igreja. Nós continuamos casa de Jesus quando nos dispersamos, que é aquilo que vai acontecer de seguida. E tu precisas, em primeiro lugar, sempre ouvi-lo na Escritura. Precisas de ser uma pessoa que lê a Bíblia a sério. Se tu estás escolarizado, alfabetizado, ao nível da primeira classe, tu precisas ler a Bíblia e eu acho difícil não lê-la todos os dias. Portanto, tens de ser sério nessa prática diária das Escrituras. Faz da maneira que tu quiseres, com devocionais, sem devocionais, faz como tu quiseres, mas tu precisas de ler a Bíblia. E a partir da Bíblia, no exercício de seres casa de Cristo também na tua igreja, tu precisas de fazer o quê? Tu precisas de saber ouvir os conselhos que te dão e precisas saber dar conselhos às pessoas. É este o plano de Jesus, para nós não termos de continuar a prolongar heranças espirituais que são más para nós. É curioso porque a carta descreveu com algum detalhe os erros daqueles pais. Nós às vezes até caímos num certo erro, num certo cuidado, que às vezes até temos medo de compreender e de descrever as coisas que os nossos pais fizeram de mal. Eu não estou a dizer que tu tens de andar a falar dos erros dos teus pais a toda a gente, mas é bom que tu ganhes discurso para os erros que os teus pais cometeram. Porquê? Porque a partir desse momento tu já estás a engajar o problema para resolvê-lo com a palavra de Deus. Portanto, repara, é interessante, porque de repente falou-se aqui dos pais, o mau exemplo dos pais, mas o que sai do mau exemplo dos pais ter sido exposto não é "eia, que desgraça". Não, não. Não sejas como eles e tu tens uma maneira para não ser de acordo com os maus exemplos que muitas vezes chegaram até ti, que é a admoestação. É assim que nós obedecemos a Jesus e podemos cortar com tantas heranças espirituais que foram negativas. É uma palavra de esperança, ainda que nos incomode reconhecer os erros do passado. E eu gostaria que a nossa igreja, uma vez mais, quase 2 anos depois de ter passado por este texto, ao regressar a ele, voltasse a ganhar um ânimo de olharmos para o nosso tempo, para os nossos dias, para todos os dias que podemos chamar hoje e dizer assim: eu quero investir a admoestar e a ser admoestado. Eu quero investir a saber que sou casa de Jesus, não somente eu, não somente a minha família, mas com aqueles que Jesus agregou ao seu corpo. A isto responde-se, como sempre, louvando. Quero convidar-vos. Vamos louvar com as nossas vozes.
Querido Deus, como acabámos de admitir em canção, nós somos vasos vazios e não conseguimos fazer-nos a nós próprios. Ó Senhor, é preciso de facto um rio de água viva, que é Jesus, para nos dar aquilo que nós precisamos. Ó Senhor, e nós pedimos nesta hora em que nos preparamos para nos despedir uns dos outros e sermos, de acordo com o Teu plano, dispersos ao longo da semana, seja essa semana de trabalho ou de descanso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos agentes da Tua esperança. Ó Senhor, a nossa justiça não vem de nós, não está relacionado com a capacidade de calendarizar a nossa vida de um modo perfeito, não está relacionado com a capacidade de controlar as circunstâncias. Nenhuma destas coisas nos é possível, mas nós confiamos e queremos dar passos de fé. Dá coragem a cada um nesta igreja de saber ouvir a Tua palavra, de saber falar a Tua palavra, e à medida que os nossos relacionamentos se tornam mais sólidos uns com os outros, que eles atraiam aqueles que não Te conhecem para serem persuadidos pelo Teu Evangelho e ajudados pelo exemplo das Tuas igrejas, Senhor. Permite que a Lapa tenha esta história, não somente porque já a tem contado, mas que ela continue a contar uma história de admoestação mútua, de amor uns pelos outros, porque, como disse o nosso Senhor, era assim que o mundo ia reconhecer que nós lhe pertencemos. Recebam por isso a bênção do Senhor. A graça de Jesus seja com todos vós, agora e para sempre. Amém.